então falar hoje sobre as pragas agrícolas. Nós estamos falando sobre os ácaros, os insetos, fungos, bactérias, vírus, nematóides, plantas daninhas, que, apesar hoje de todas as medidas de manejo que nós fazemos, eles ainda causam cerca de 40% de danos na agricultura de uma maneira geral. E uma das alternativas para se evitar esses danos é a utilização dos agrotóxicos ou produtos fitossanitários ou defensivos agrícolas ou pesticidas, que envolve tanto substâncias químicas como micro-organismos ou macro-organismos, que são os produtos fitossanitários biológicos. Estima-se que, se nós deixássemos de utilizar esses produtos químicos e biológicos, nós poderíamos ter uma redução na produção agrícola pela metade. Ou seja, nós teríamos essas pragas, se não tivéssemos o uso desses produtos, nós poderíamos ter uma redução de 50% na nossa produção. Um outro ponto importante é a respeito do consumo desses produtos, particularmente os químicos, aqui no Brasil. O Brasil é o maior mercado, mas a maneira de expressar consumo mais adequada é quando a gente fala em quantidade do ingrediente ativo do produto por unidade diária ou por unidade de produção. E, nesse caso, existem países ou regiões da Terra, do mundo, do nosso planeta, que utiliza muito mais. O Brasil está ali está em torno do país de número 50 em termos de utilização desses produtos, expresso através de indicadores mais adequados, que é essa quantidade por unidade diária ou por unidade de alimento produzido. Um outro ponto muito importante também é a preocupação, são os efeitos colaterais desses produtos. Quais são os efeitos desses produtos no que se refere à exposição de pessoas, de alguma forma, ou ao ambiente? Inúmeros estudos já foram feitos e, para as nossas condições, não existem informações conclusivas de que esses produtos possam causar dano significativo à saúde humana ou ao ambiente. Ou seja, esses produtos, desde que usados de maneira adequada, eles são seguros para serem utilizados na produção agrícola. E esse debate é muito importante. É um momento de serenidade, de que a gente possa conversar com a sociedade como um todo. É um assunto extremamente técnico, que exige conhecimento técnico-científico para que possamos nos posicionar de maneira não ideológica, não emocional, mas sempre baseado no conhecimento técnico-científico. Ou seja, nós temos que aproveitar o momento para que o Brasil possa melhorar, que o agro brasileiro possa melhorar e, consequentemente, que o Brasil possa avançar e produzir cada vez mais alimentos seguros e baratos para a nossa população. Isso é muito importante porque o agro é o que vem carregando esse país, né? Tanto em termos de PIB, como de exportação, como de geração de empregos. O agronegócio é muito importante no Brasil. Se nós não tivéssemos um agro tão forte, certamente nós estaríamos numa crise muito pior do que a que nós estamos enfrentando. E esse agro brasileiro, ele se desenvolveu muito a partir da década de 70. Para dar alguns exemplos, nós conseguimos aumentar, a partir da safra de 90 a 91 até a safra atual, nós conseguimos praticamente duplicar a nossa produtividade de grãos. Isso significa que, se nós tivéssemos hoje a mesma produtividade, que são as toneladas por hectare, que foi produzido em 90 a 91,
para produzir a mesma quantidade de grãos que nós produzimos hoje, nós precisaríamos praticamente duplicar a área cultivada. Isso significa que nós estaríamos invadindo mais áreas. O Brasil, embora seja um dos países que mais tem ainda floresta nativa, nós devemos sempre procurar aumentar a produtividade, a produção por unidade diária. E isso exige incorporação de tecnologia. Um outro exemplo também é que, ao longo desse tempo, nos últimos 25 anos, a cesta básica vem diminuindo numa taxa de 3,5% ao ano. Isso significa melhor alimentação, melhor qualidade de vida para a nossa população. Mas nós vivemos num país tropical. Num país tropical, a quantidade, a diversidade, o efeito das pragas é muito grande. E nós temos que usar o manejo integrado. Manejo integrado são todas as medidas, cultivares resistentes, rotação de cultura, tudo que a gente possa fazer para reduzir o impacto dessas pragas. E uma das alternativas no manejo de pragas é a utilização dos produtos químicos e dos produtos biológicos, que são os chamados os agrotóxicos, que vêm, no caso dos químicos, nos últimos 3 anos, nós tivemos uma redução de cerca de 20% no uso dos químicos. E os biológicos, eles vêm sendo numa taxa de mais ou menos 15% ao ano. Hoje nós temos mais de 30 produtos biológicos registrados que já estão sendo aplicados em mais de 100 milhões de hectares, junto com os químicos, através de um processo de compatibilidade. E nós temos uma legislação, embora de 30 anos, é uma legislação que vem proporcionando uma qualidade no desenvolvimento desses produtos, desses agrotóxicos. É uma legislação que segue o padrão internacional, e isso possibilitou que nós desenvolvêssemos, ao longo desses últimos 30 anos, produtos de boa qualidade. Para que um produto chegue no mercado, há uma pesquisa que leva mais ou menos uns 10 anos, um investimento de cerca de 250 milhões para cada molécula que se torna comercial, e de cerca de 150 mil moléculas sintetizadas no início do processo, apenas uma chega para o comércio. Todas as demais são eliminadas por apresentarem alguns efeitos inaceitáveis e que, então, as desqualifica para serem utilizadas como produtos comerciais. Além desse aspecto do desenvolvimento de moléculas, existe ainda o processo de registro. Para que o produto possa ser comercializado aqui no Brasil, há necessidade de apresentar estudos agronômicos, toxicológicos e ambientais, nas 3 unidades, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde e Ministério do Meio Ambiente, e só após uma análise rigorosa de técnicos extremamente competentes, compromissados, é que esse produto recebe uma autorização para ser comercializado. E isso é um processo que tem sido bastante longo, muito mais do que deveria ser, chegando a ficar 8 anos nessa análise para que o produto possa ser estudado e disponibilizado. Isso faz com que produtos novos, via de regra, os produtos mais novos, eles são melhores que os produtos mais velhos. Inclusive, muitos dos produtos mais velhos, eles já perderam o registro. É o caso dos mercuriais, dos clorados, etc. Então, produtos mais novos, eles têm melhores características agronômicas e melhores características toxicológicas e ambientais. Hoje, nós temos cerca de 36 produtos novos que já estão sendo utilizados em países concorrentes do Brasil, grandes produtores de alimentos, e que não estão ainda disponíveis aqui no Brasil, devido a essa morosidade no processo de registro. O grande problema, talvez na área dos produtos fitossanitários, seja o seu uso correto e seguro.
ou seja, as boas práticas agrícolas. Para que um produto seja utilizado pelo agricultor, um dos pontos importantes é a receita agronômica. Então, se verifica um profissional habilitado, ele vai constatar o problema e vai fazer uma receita, e o agricultor só pode adquirir esse produto com essa receita agronômica. Ou seja, há necessidade da formação de bons profissionais e que haja um trabalho de assistência técnica, extensão rural, de educação de alta qualidade. Mas há necessidade também que esse produto seja bem aplicado. Tem que seguir, pelo menos, a dose correta e obedecer o chamado período de carência, que é o tempo entre a última aplicação e a colheita. Nessa área de uso correto e seguro, talvez um dos grandes exemplos do Brasil seja a destinação correta de embalagens vazias. Nós sabemos que um dos grandes problemas hoje para atender a política nacional de resíduos sólidos é a destinação das embalagens. Nós temos problemas desses resíduos sólidos de uma maneira geral. A sociedade urbana ainda tem muita dificuldade de destinar adequadamente lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias, etc. As embalagens vazias de produtos fitossanitários, elas são hoje corretamente destinadas. O Brasil é o líder. 96% das embalagens usadas pelos nossos agricultores, eles passam por um processo de tríplice lavagem que as descontamina e esse material se torna matéria-prima para a produção de outros produtos de utilização de interesse da sociedade. E o Brasil hoje é líder, passando na frente de todos os países desenvolvidos, demonstrando que, com determinação, com empenho, os nossos agricultores seguem essa ideia, essa proposta de produzirem sem causar problemas ambientais. E esse era um grande problema antigo, né? Nós dispunhamos essas embalagens nos carreadores, e acabava caindo nos córregos, etc. Então, só para a gente fechar, eu acho que nós temos ainda grandes desafios nessa área, e esse é um momento muito importante de nós discutirmos com a sociedade. Talvez um dos grandes desafios é esclarecer à sociedade que nós produzimos alimentos saudáveis aqui no Brasil. E isso é importante para que, quando alguém for num supermercado ou quando a gente exporte alimentos para outros países, e o Brasil hoje é o grande exportador e é o país que o mundo inteiro vê como o celeiro do mundo, 40% da demanda até o ano de 2040 é visto o Brasil como o grande produtor, e nós temos que zelar pela imagem, pela reputação do nosso agro e, se houver erros, corrigir para que os alimentos, mas não só os alimentos, mas as fibras, tudo que se produz aqui no Brasil, não basta que seja em quantidade, tem que ser em qualidade. E, por qualidade, se entende também que ele tenha que não leve qualquer tipo de resíduo que possa afetar a saúde das pessoas e que esteja dentro dos padrões da nossa legislação. Um outro aspecto muito importante é que nós consigamos agilizar o processo de registro. E isso é uma das ideias da nossa legislação, que esse registro seja mais célere, que em vez de ficar 8 anos esperando, que talvez aí no máximo em 2 anos a gente possa disponibilizar esses produtos melhores, mais amigáveis para os nossos agricultores. E isso passa necessariamente por uma harmonização entre os órgãos registrantes, Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA. E certamente devemos priorizar as moléculas novas, que elas são melhores, e priorizar o registro para as culturas chamadas de monocrops, ou culturas de suporte fitossanitário insuficiente, que são essas culturas de menor importância econômica, que não têm produtos registrados, têm pragas, e o agricultor, por não ter o produto registrado para aquela cultura, acaba incorrendo num risco, num erro, de usar produto registrado para outra cultura, embora eles, mesmo sabendo que a praga vai ser controlada através desse sistema. E, por último,
insisti bastante na importância da educação, da assistência técnica, da extensão rural, para que bons produtos sejam utilizados de maneira adequada pelos nossos agricultores, e são milhões de agricultores que utilizam esses produtos, para que essas boas moléculas não sejam usadas de maneira indevida, que essa é a única razão de poder ter algum efeito colateral indesejável. Então, numa primeira abordagem, era isso que eu gostaria de apresentar. Agradeço a atenção e fico à disposição para os esclarecimentos necessários. Muito obrigado.